Retomando, irmãos, o estudo sobre a lei de Deus, 9º mandamento. Hoje, como citado, Deus nos dá um tempo maior de alívio, com relação à temperatura, e nós somos gratos a Deus. O sertanejo sempre tem um carinho muito especial, pela chuva, e Deus tem estendido um tempinho a mais esse período mais agradável este ano para nós, e nós somos gratos por isso. Se viesse o sol também, nós igualmente seríamos gratos ao nosso Deus. Então, meus irmãos, estamos já caminhando no estudo dos pecados proibidos do 9º mandamento. Lembrando aos irmãos, nós vimos no domingo passado que cochichar, dizer segredinhos, isso é uma quebra do mandamento, porque quando você está dizendo os segredinhos, normalmente esse segredinho ele está ligado à difamação, E Provérbios 16:28 diz que o difamador separa os maiores amigos, e o difamador também separa os irmãos, tá certo? A difamação é típica de pessoas a quem Deus entregou a si mesmas. Tanto é que essa é a referência lá em Romanos 1:29. Romanos 1 a gente vê Deus mostrando a degradação, a depravação do ser humano, e ele fala lá no final que as pessoas que não glorificaram a Deus, que não reconheceram a Deus como deveriam, Deus os entregou às paixões infames, para se desonrarem. E essas pessoas são cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídas de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. A gente tem que ter muito, muito cuidado com isso, um cuidado com a língua. Nós começamos a ler Tiago vai dedicar uma boa parte da sua epístola ao uso da língua, E ele mostra que com ela tanto bendizemos o próximo, como também maldizemos aquele a quem foi criada a imagem e semelhança de Deus. Então, todo cuidado, porque o cochicho, ele semeia a discórdia. E vou dizer novamente aos irmãos, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos aqueles que aproximam as pessoas. Nós somos os reconciliadores. E Deus nos deu o ministério da reconciliação. Paulo diz isso, irmãos. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o nosso objetivo maior. Nós sabemos que a palavra divide, a palavra separa, mas é a palavra de Deus, não somos nós. Nós temos que fazer todo o esforço para reconciliar. Nós temos que olhar para o apóstolo Paulo e ver o amor que Paulo tinha pelos judeus, não era? Ele tinha um amor tremendo, irmãos. Ele arriscava a sua vida, Ele dizia que queria ser separado de Deus se os seus irmãos assim pudessem se voltar para o Senhor. Isso era uma manifestação, O apóstolo Paulo utilizava dessas linguagens, desse tipo de linguagem, desse tipo de figura, para manifestar o quanto seu coração sentia pelo que os seus irmãos estavam distantes de Deus. Eles receberam a palavra do Senhor, mas estavam rejeitando o próprio Deus. Eles receberam os oráculos de Deus, tinham muita vantagem, mas estavam rejeitando. E Paulo tinha o maior desejo de reconciliar esse povo com Deus. Nós também devemos ter essa disposição no coração. Nós não podemos nos entregar, deixar que o nosso coração se volte para as questões da separação. Nós não podemos ficar satisfeitos em ver as pessoas separadas. Mais uma vez eu disse aos irmãos, a palavra vai separar. Então, o cristianismo essa parece uma coisa assim, dicotômica, contraditória, A gente prega para as pessoas, a gente anuncia o evangelho, mas sabe só quem vai ouvir é aqueles que Deus der a capacidade de ouvir, Então, para que pregar? Não, nós temos que pregar. Deus nos deu esse ministério. Paulo disse, ai de mim se eu não pregar. Timóteo, prega a palavra, Timóteo, Prega a palavra, Timóteo.
É pela pregação que eles vão ouvir. A fé vai vir pelo ouvir, vamos pregar. Então parece uma coisa um tanto contraditória. E nós vamos pregar a palavra, e nós vamos falar para as pessoas, e nós vamos apresentar as boas novas, mas nós sabemos que essas boas novas, elas fazem separação, mas é a coisa boa, nós temos que fazer isso, e nós sabemos que só é por meio dela que o homem vai se reconciliar com Deus, é só por meio dela. E nós sabemos também que aqueles que dão, que Deus concede a graça comum, que atentam mais para a palavra de Deus, nós vemos isso e temos estudado e enxergamos isso no nosso dia a dia, que as pessoas que dão atenção à palavra de Deus, mesmo ímpios, eles vivem bem melhor. Eles desfrutam, sim, das bênçãos, as bênçãos comuns, irmãos, que existem para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Ora, eu digo aos irmãos, aquelas pessoas que entendem que não vale a pena mais viver de forma contenciosa, em discussões, eles recuam. Talvez os irmãos até conheçam algumas pessoas que no passado eram muito briguentas. Eles dizem, rapaz, eu não ganhei nada com isso. Elas dizem, eu não ganhei nada com isso. Só foi as pessoas se separarem de mim, a família, não vale a pena não. Acontece isso, as pessoas amadurecem, veem essas questões, mesmo que eles não tenham entendido, porque a graça de Deus não recaiu sobre ele, a graça é eficaz, que eles são pessoas reconciliadoras, né, como os cristãos são, mesmo que eles não entendam que eles são pacificadores, mas eles vão desfrutar dessas coisas. Então, isso aqui é muito, esse pecado aqui, a gente precisa estar muito atento a ele, até porque as pessoas têm uma facilidade de ouvir, né, o cochicho, ou não tem? As pessoas têm facilidade ou dificuldade de escutar cochicho? Responda, irmão, facilidade ou dificuldade? Facilidade, todos nós temos facilidade de escutar cochichos. O difícil é você se posicionar e dizer, olha, stop, né? Alto lá, isso aqui não é bom, isso aqui não vai trazer edificação, isso aqui não vai contribuir, nem para você que está dizendo isso, nem para mim que estou escutando, nem do outro que está sendo alvo da conversa, não é? Então esse é o esforço que nós devemos fazer, e a gente tem que bater muito nessa tecla para não esquecer, porque volta e meia a língua, como Tiago diz, que é esse órgão bem pequenininho, assim como o navio é conduzido, o navio gigante é conduzido por um leme, né? Bem pequenininho também, né? Comparado proporcionalmente, e o leme do navio é muito pequeno em relação ao tamanho do navio. Então, assim, a nossa vida, a língua é um órgão muito pequeno, ele pode nos conduzir de maneira errada ao ponto de estar separando as pessoas. Terrível isso, terrível isso. Nós devemos ter ojeriza a essa disposição. Nós precisamos ter ojeriza, tá? Com relação a isso. Cristo, irmãos, deu a vida para nos reconciliar com Deus, né? Nos reconciliar com os irmãos, vivermos em união. Lá, qual é a mensagem lá de Efésios, né? A unidade. Mas para trabalhar a unidade, eu tenho que trabalhar a minha língua, não é não? Para não destruir, longe de nós, irmãos, destruir algo que o Espírito Santo promove, que Deus promove, longe de nós, longe, bem distante, isso das nossas vidas. Então nós aprendemos isso, nós vimos que escarnecer, né, que é o zombar, ridicularizar as pessoas, com o intuito de feri-las, entristecê-las, é um pecado contra esse mandamento. Desrespeitar, que é o vilipêndio, é menosprezar, atribuir nomes desrespeitosos aos outros, não é? Quando os cristãos são alvo de zombaria por causa da sua fé, isso é escarnecer. Quando muitos cristãos são chamados de hipócritas, isso é injuriar. Quando são acusados de neopuritanos, isso aí, irmãos, é vilipendiar, é menosprezar, não é não? É naquele sentido ruim, pejorativo, né? Não é porque são os puritanos dos tempos modernos, não. Os irmãos são os neopuritanos que estão querendo seguir a verdade da palavra de Deus, querendo voltar às origens. Não é nesse sentido não que se usa essa expressão.
É, João? É não. Então, muitos desses irmãos estão menosprezando, desrespeitando o irmão, atribuindo essas coisas, quando, na verdade, o irmão está se esforçando para quê? Para viver em santidade, né? Está tentando olhar para os gigantes, né? E seguir os exemplos deles. Aí, enquanto você está fazendo isso, o outro está menosprezando. Olha aí, ó. Daqui a pouco vão estar vestindo aquela roupa, andando de chapéu, que vai seguir tudo dos puritanos, e etc, e etc. Então isso é menosprezo. E nós vimos que quem mais foi escarnecido e vilipendiado foi Cristo, não foi? Nós vimos os textos, botaram até na hora mais dolorosa, triste dele, ele disse: isso aqui é o rei dos judeus. Se você é rei, desça aí da cruz. Você não tem poder? Desça aí da cruz. Você não está querendo viver em santidade? Olha a dificuldade na tua vida. Você não quer viver tão certinho, segundo a palavra de Deus? Olha aí. Será que isso aí não é pecado? Isso é menosprezo isso. Os amigos de Jó fizeram isso com ele, não foi? Olha, isso aí que você está passando, viu? Acusaram ele, irmãos. Levantaram suspeitas de todo jeito, todas as maneiras. Jó, olha, eu acho que isso aconteceu porque, sendo rico, você desprezou o mais pobre. Só pode. Olha a desgraça que aconteceu na tua vida. Eu nunca vi nada parecido. Poderiam ter dito os colegas dele, né, os amigos dele. Nunca vi nada parecido. De uma hora para outra, a pessoa era rico, seus filhos estavam todos bem, a família bem, os meninos iam um na casa do outro para fazer refeições. Não é assim que a Bíblia diz? O pai orava por eles e, em quanto tempo, qual intervalo de tempo, perdeu seus bens? Era um dos homens mais ricos, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, só não perdeu a vida, não foi? O que foi isso? Nós vamos ver, irmãos, que um dos pecados, olha só, olha como se encaixa. Um dos pecados, irmãos, é a má interpretação das intenções, palavras e atos de outrem. E antes disso é a censura temerária e asperamente ou com parcialidade. Aqueles amigos de Jó o censuraram, não foi? Então vamos ver esses pecados, irmãos. Continuaremos a partir do 25º pecado, censura temerária. Vamos ver a referência na palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 7:1, texto muito conhecido. Além de ser muito conhecido, é um dos textos mais mal interpretados da Escritura. Quer ver o texto aí? Vamos ler esse texto. Girlene, encontrou? Vamos fazer a leitura. Só o versículo 1, 7:1. Pronto. Não julgueis para que não sejais julgados. Olha o que Cristo diz. Então, meu amigo, você não pode dizer nada do outro, porque se você falar, você está julgando. Eu já disse aos irmãos e repito: se tem uma categoria de pessoa que deve viver julgando, é o crente. Nós inclusive aprendemos que nós já estamos sentados com Cristo, julgando o mundo. Olha só, olhe como o entendimento errado da Escritura leva a questões erradas. Nós julgamos o mundo, irmãos, pela palavra. Nós temos que julgar nossas atitudes todos os dias. Nós temos que avaliar aquilo que nós estamos fazendo, primeiro conosco mesmo. Isso é julgamento. Só que o que é que Cristo está querendo dizer com esse texto? Ele está querendo dizer que nós não devemos julgar de forma precipitada. Nós não devemos usar a nossa referência. Não somos nós a referência do julgamento, não é o outro a referência. A base do julgamento é a Escritura. Nós vamos ver, e se você verificar aqui, que o próprio contexto de Mateus 7, Cristo vai mostrar que você tem que julgar. O próprio contexto. Veja aí a sequência dos versículos. Vamos ver. Isso é um texto. Vamos só dedicar um pouquinho de tempo. Só um pouquinho a mais.
Observe os irmãos que Cristo vai estar mandando julgar. Vamos lá. Mateus 7 diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Olha que Jesus está falando aqui que o julgamento é precipitado. Versículo 2: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, Cristo está falando aqui o julgamento precipitado. Você está julgando o outro, mas não está julgando a si mesmo. Olha a continuação: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Como é que eu não vou dar aos cães o que é santo, se eu não julgar? Eu vou ter que julgar e classificar uma pessoa como cão, não é não? Esse é o contexto, irmão. Jesus chamou o outro de cão. Cão aqui, irmãos, é no sentido seguinte: ele está dizendo assim, olha, preste bem atenção, há pessoas que rejeitam a palavra de Deus, e você tem que parar de falar da palavra de Deus, que ela é muito preciosa. A palavra de Deus é muito preciosa para você perder tempo com quem está escarnecendo, menosprezando a Deus, para quem está rejeitando de forma clara, para quem está rejeitando de forma consciente. Você tem que julgar nesse sentido, ou você não vai julgar para chegar a essa conclusão. Você tem que ter a percepção clara. Olha, não lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Jesus está mandando a gente ser sábio, e o sábio julga, ou não julga? Como é que a pessoa é sábio? Porque ele julga, ele analisa a situação, ele olha o momento, ele olha a situação e diz: esse daqui já passou do limite, essa pessoa aqui está de forma proposital rejeitando o Evangelho. Veja como isso está em perfeita harmonia com aquela passagem quando Jesus manda os discípulos irem e chega na casa de uma pessoa: se vos receberem, deem a paz, se não, o que é que você faz? Bata os pés, tira o pó da sandália e vá-se embora. Você não tem que ficar numa casa que não recebe bem o mensageiro do Evangelho, porque quem rejeita o mensageiro do Evangelho está rejeitando o próprio Cristo. Ele disse assim: quem recebe os meus pequeninos recebe a mim, quem dá um copo de água para os meus pequeninos dá para mim, quem rejeita os meus pequeninos rejeita a mim, eles estão vindo em meu nome. O que nós temos é muito precioso, são pérolas. E eu pergunto aos irmãos: um porco valoriza uma pérola? O porco valoriza a lavagem, né? É isso que ele valoriza, é a lavagem, não a pérola. E você corre o risco, se você continuar insistindo, ele volta e vai se voltar contra você, viu? Se você continuar insistindo, ele vai se voltar e vai lhe dilacerar. Você tem que ter sabedoria, cuidado para não ficar só na inocência. Cristo não disse nada, irmãos, em forma alguma para nós fazermos o mal a alguém, mas Cristo também nos advertiu para que a gente se livre do mal. Seja simples como as pombas e astuto como as serpentes. Eu estou mandando vocês por meio de lobos. Sejam sábios. E o sábio julga. Analisa a situação. Ele vai verificar: isso está certo, isso está errado. Eu tenho que proceder assim ou dessa maneira. Aquela pessoa está falando certo ou falando errado. Eu tenho que analisar. Agora, o que eu não posso fazer é julgar de forma precipitada. Eu tenho que ter calma. Eu tenho que avaliar a situação. Eu tenho que olhar sobre a perspectiva da palavra de Deus. Eu tenho que analisar a ação daquela pessoa, aquilo que ela fez, aquilo que ela disse, sua atitude, à luz da Escritura. Quando eu faço isso, eu estou julgando, mas julgando de forma correta.
Então Cristo aqui não está dizendo, você não julgue de jeito nenhum. Ele está dizendo, julgue da forma correta. Porque na medida que você julgar, você vai ser julgado. Qual é a nossa facilidade? Julgar de forma precipitada. Acontece uma situação, a gente já faz a leitura, olhou, faz a leitura e dá a sentença. Uma boa razão, irmãos, para não fazer uma censura temerária, que é aqui o que Cristo está dizendo, é incorrer numa censura áspera, que é o outro pecado. Aqui nós falamos da censura temerária. Não julgueis de forma precipitada. Por quê? Porque normalmente a censura temerária, a censura precipitada leva também a uma censura áspera. O que é isso? Vamos lá para outro versículo bíblico, Tiago 2,13. Olha aí, pela providência começamos Tiago e agora nós já estamos com a referência de Tiago. Ramon, leia por favor, Tiago 2,13. Como deve ser a censura? Não pode ser áspera. O que é censura áspera? Censura sem misericórdia. É preciso você se colocar no lugar do outro. A censura áspera é quando você toma o lugar do acusador e do juiz ao mesmo tempo. Você acusa, você analisa a acusação, você já dá a sentença. Eu não sei porque tem uns exemplos aqui parecidos no Brasil, não é? Tudo isso é pecado, irmãos. Quem age dessa maneira, olhe, esse texto, a gente precisa avaliar ele com muito cuidado. Ele nos diz que nós temos um limite até onde nós podemos julgar. Nós não podemos ir além da nossa competência ou obrigação, tirando conclusões apressadas. Cristo está condenando os julgamentos que não se tenha fundamento, não se tenha base, fruto apenas da especulação. E fazendo isso, eu faço sem misericórdia. Às vezes, até mesmo quando há uma base, você faz de forma muito dura, muito rígida. Consequentemente, quando você faz isso, você perdeu aquele elementozinho. Um elementozinho que é pequeno, a palavra é bem pequenininha, só tem 4 letras, mas que é um divisor de águas. Qual é, Gilene? O amor. O juízo sem misericórdia é um juízo sem amor. Um juízo com amor não é que ele vai dizer que pecado não é pecado, não é que ele vai dizer que a situação não é grave, não é isso não. Ele vai levar tudo isso em consideração. Mas você tem que considerar também que Deus trata você com misericórdia. As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Aí você, o que é que faz? Você recebe de Deus misericórdia e quando vai agir com o outro, não age com misericórdia. Aí o que é que Deus diz assim? O juízo vai ser sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E só para você entender melhor, ele diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Me diga, irmãos, isso não está em perfeita harmonia com aquele texto que diz, o amor cobre multidão de pecados? Que a gente já aprendeu sobre ele, né? Significa dizer que o amor não vai considerar o que é pecado, pecado? Não. Mas o amor vai trazer perdão sobre os pecados. O amor vai levar a pessoa a tratar o pecado da maneira correta, biblicamente. Não da minha maneira, não do meu jeito, não da minha forma, mas bíblica. Eu vou dizer, como Deus está orientando tratar essa situação. Vamos procurar na Escritura, vamos ver como é que Deus orienta a agir, vamos procurar exemplos do que Deus fez, como Deus fez, quais são as instruções, quais são as orientações, o que a lei e o Evangelho falam a respeito disso. Eu vou procurar isso aqui e não usar o meu critério, o meu juízo, porque qual é o nosso problema? Nós temos 2 sérios problemas. Primeiro é querer ser mais justo do que Deus, e o segundo é querer ser mais misericordioso do que Deus. Quando eu quero ser mais justo do que Deus, o meu juízo é maior do que o juízo de Deus.
quando eu quero ser mais misericordioso do que Deus, por isso que eu disse aos irmãos, nós temos limites, até onde nós podemos ir, a gente tem que ter cuidado. Por quê? O que é o limite? Estou dizendo que o limite é não tirar conclusões apressadas. Tem hora que você precisa deixar que você está vendo o cenário, mas tudo não está muito claro para você identificar, julgar de forma adequada. O que é que você faz? Você não pronuncia um juízo apressado, precipitado. Porque quando você julga de forma precipitada, você tem a tendência de julgar de forma áspera, que é esse pecado aqui, sem misericórdia. Então, e o que é isso? Normalmente, irmãos, quando acontece conosco, nós queremos que se utilize de misericórdia para conosco. Nós desejamos que os outros procurem compreender, né, a gente, mas normalmente quando é com o pecado dos outros, a gente aumenta a intensidade do juízo. Nós somos muito mais criteriosos com o pecado do outro. Nós somos muito mais exigentes. Nós levantamos muito mais fatores de acusação que vão aumentar a pena da pessoa. Quando é conosco, a gente quer que haja os atenuantes, né? A gente lembra logo dos atenuantes. Mas quando é com o outro, a gente quer uma pena qualificada, quer qualificar mais ainda, quer que seja mais tipificado ainda. Então a gente tem que ter muito cuidado. Deus não age com essa dureza para conosco. Se Deus agisse não só com os cristãos, mas com todas as pessoas, não havia mais ser humano na terra. Não havia. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Deus ia eliminar, você não ia estar. A gente acabou de ler o versículo, né? citar o versículo. As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. O salmista dedicou, irmãos, um salmo inteiro para dizer: porque a tua misericórdia dura para sempre. Porque a tua misericórdia, todo versículo tem, a tua misericórdia dura para sempre, a tua misericórdia, a tua misericórdia. Nós precisamos, de fato, reconhecer o quão Deus é misericordioso para conosco, para podermos manifestar essa misericórdia para com o próximo. E eu só reconheço o quão misericordioso Deus é comigo quando eu entendo o meu pecado, não é assim daqui. Senão eu vou dizer, não foi tão grave assim. Por isso que eu estou dizendo, irmão, normalmente a gente acha que não foi tão grave, acha que o problema não é tão grande quando a gente comete o pecado. Agora, quando é o outro, aí é duro, nós somos duros. Isso é muito ruim. É a censura áspera, exigente. Por que a gente fala tanto isso, irmãos? Porque é uma tendência nossa. É fácil demais. Não é difícil sermos assim. É muito fácil sermos críticos, criteriosos, exigentes para com os outros. Vou repetir. Não vamos com isso dizer que pecado não é pecado. Não vamos achar que determinado pecado não teve as consequências. É como eu ajo para com o outro quando ele peca. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. A gente tem que lembrar disso. Ela triunfa. Deus não é duro, tão duro como para conosco. Deus não age com toda essa dureza que muitas vezes a gente manifesta para com o nosso próximo. Então, censurar temerária e asperamente. E também é pecado censurar com parcialidade. Vamos agora para João 7,24. Os irmãos vão ver que esses pecados logo estão um interligado ao outro. Normalmente, quando você comete um outro, que comete o outro. Mas eu disse aos irmãos, porque é interessante essa separação, para a gente ver as nuances da quebra da lei de Deus. Porque tem hora que a gente acha que não pecou desse jeito, mas você pegou do outro. Eu não falei nada, eu não pequei com a língua, mas no coração estava exigindo do outro, estava só no coração. É lógico, irmãos, que é melhor que determinados pecados fiquem só no coração e não sejam externalizados, né? É lógico que é melhor. Mas nós temos que combater os dois, não é? Porque mais hora, menos hora, aquilo que está dentro sai.
Vai sair, uma hora vai sair. Então vamos lá, João 7:24. Quem encontrou? Quer ler? Gisele? Levantou a mão, não foi não? Eu senti aqui. Então a censura com parcialidade está sendo denunciada aqui. Olha, veja aqui como Cristo, quando disse em Mateus 7:1, não julgueis para que não seja julgado, ele não queria dizer que não era para julgar de jeito nenhum, senão João estava dizendo uma coisa e Cristo estava dizendo outra, não é? Olha aqui, não julgueis segundo a aparência, e sim, ou seja, julguem pela reta justiça. Gente, João está ensinando uma coisa, essas palavras são de João. De quem são essas palavras, irmãos? Foi escrito aqui por João, mas de quem são essas palavras? De Cristo. Eita, Cristo está se contradizendo. Ele disse que em Mateus que é para não julgar, e em João está dizendo que é para julgar. É um entendimento, né, adequado que a gente precisa ter. Então ele está dizendo aqui, não, em outras palavras, não faça o pior juízo de valor das pessoas. Não faça o pior juízo de valor das pessoas. Não infira coisas tão odiosas de suas palavras e ações que nem elas suportarão. É o julgar sem amor, sem misericórdia. É julgar, quando a gente faz isso, né? É julgar com espírito de vingança. Muitos julgam com o desejo de causar dano ao outro e não, de fato, de exercer justiça. Outra coisa muito importante, censurar com parcialidade é a gente não chegar a conclusões sobre uma pessoa, sobre aquilo que ela fez, por um único ato praticado. Muitas vezes você fez uma coisa, você já desenha todo o cenário. Olha, ela fez isso por causa disso, por causa disso, por causa daquilo outro, pronto, você já montou o cenário. Isso é uma censura, um julgamento com parcialidade, é julgar segundo a aparência. Muitas vezes a gente está julgando até o coração dos outros, a gente está julgando as intenções dos outros. Quem conhece de fato, irmãos, os corações é Deus. É por isso que eu disse, nós não podemos ser mais justos do que Deus, nem mais misericordiosos do que Ele. Muitas vezes nós estamos subindo no trono de Deus, dizendo, pode deixar Deus, que isso aqui eu sei julgar. Eu já vi como é a coisa. Olhe, imaginar e tentar deduzir as intenções dos atos das pessoas é algo pecaminoso, mas que infelizmente é muito comum. Olha, presta atenção. Imaginar e tentar deduzir as intenções dos atos das pessoas. Eu já sei porque ele fez isso, eu já sei, foi por causa disso, por causa disso. Entenda, nós estamos falando aqui julgamento segundo a aparência. Eu não estou dizendo que você não deve julgar você tendo fatos concretos, não. Os irmãos estão entendendo, né? Lembra que eu disse, por um único ato, por uma única questão, tenha calma, tenha paciência. Em alguns versículos, em algumas passagens bíblicas, como por exemplo, o Jacó, ele tem uma expressão que eu acredito que ajuda muito. Quando José tinha uns sonhos, ele diz assim, e Jacó guardava essas coisas consigo mesmo. Ele guardava. Ele teve situação que repreendeu. Ele disse, José, por acaso sua mãe, seus irmãos vão todos se curvar diante de você? Meu filho, é isso que você está querendo dizer com esse sonho, é? Que é isso? Quem é você, né? Os irmãos sabem que José era o segundo mais novo, né? Só não era mais novo do que Benjamim. Ele está dizendo, os irmãos sabem que naquela época, né, a hierarquia era muito bem definida, tanto é que, inclusive lá na mesa de José, né, todos sentavam de acordo com a hierarquia. Isso chamou a atenção do pessoal, não foi? E veja, mas Jacó guardou aquilo consigo mesmo. Muitas vezes, irmãos, quando a gente vê determinadas questões, coisas, atos, o que é que a gente faz? Guarda, espera, não age de forma a chegar à conclusão só por conta daquela situação específica, só pelaquela aparência. Guarda aquilo, não tente deduzir tudo por conta daquela situação, não. Tenha cuidado, tenha calma, guarde. Eu não estou dizendo para você ignorar, deixar para lá, não. Seja atento, fique atento às situações, àquilo que está acontecendo, mas não
logo chega à conclusão. Só por aquela aparência, só por aquilo que está aparentando ser. O sábio, ele para, ele avalia, ele analisa. Paulo também diz, escrevendo a Timóteo, para ele ter calma com algumas coisas, para ele saber agir. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, ele diz assim, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Veja, algo que é notório, algo que é claro, algo que não tem nenhuma dúvida, leva a juízo. Ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Então, há algumas coisas que você deve parar, analisar e dizer, se isso de fato é um pecado, isso aqui é um erro, se essa ação foi com uma intenção errada, deliberada, isso vai aparecer. No tempo certo, isso vai aparecer. Entende, irmãos? Então a gente tem que ter muito cuidado para não julgar com parcialidade, julgar segundo a aparência daquela situação. Ficou entendido? Os irmãos têm alguma dúvida? Estão assim meio concentrados, é o frio, né? Não tem dúvida nenhuma, está tranquilo, né? Não, eu vou fazer uma pergunta, você responda para você mesmo. Nunca pecou desse jeito, né? Responda só para você mesmo. Quero que a gente reflita, irmão, sobre essas questões. E entender, não, eu pequei, Senhor, eu errei, eu fui muito exigente para com o outro. Eu fui tão exigente que era para eu ter estendido a mão e não estendi, né? Era para eu ter ajudado naquela situação e eu não ajudei. Por quê? Porque eu julguei logo. Julguei sem misericórdia. Porque quando a gente julga sem misericórdia, a gente normalmente não estende a mão, não. A gente diz assim, bem feito, não é? Quando a gente julga, bem feito, olha aí. Muito bem, vamos para o próximo pecado cometido contra esse mandamento. A má interpretação das intenções, palavras e atos de outrem. Vamos abrir agora lá em Romanos. Vamos lá para Romanos 3:8. Romanos 3:8. Quem é que vai ler? João, dá para ler? Veja, que pecado é esse? A má interpretação das intenções, palavras e atos de outrem. Qual é o contexto aqui, para a gente entender melhor esse pecado? O contexto é de uma calúnia lançada sobre uma doutrina apostólica, da eleição incondicional, da justificação, quando Deus anula os pecados dos homens por causa da obra de Cristo e, evidentemente, da aplicação do Espírito Santo. Os opositores, irmãos, a essa doutrina, muitas vezes falam que esse mandamento vai levar as pessoas, vai deixar as pessoas livres para pecarem. Entende? Vão dizer, isso aqui vai justificar o seu pecado. Porque Paulo tinha dito isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus pegou o pecado e fez aparecer a sua justiça, a sua glória. Então você diz, se é assim, vamos pecar, né, para que a glória de Deus apareça. Se Deus é glorificado por nossa iniquidade, e se o homem deve glorificar a Deus acima de tudo, não é o fim principal do homem, não é glorificar a Deus, então pequemos para promover sua glória. Esse aqui é o contexto. Isso é uma má interpretação do ensino da Escritura, uma má interpretação daquilo que o apóstolo Paulo disse. Respondendo a essa afirmação, Calvino diz assim: o mal não pode por si só produzir nada além do mal. Agora, a glória de Deus é ilustrada através do nosso pecado, e isso não é obra de homem, isso aqui é uma obra exclusiva de Deus. Deus faz isso. Como? A gente não tem como explicar, mas a Bíblia diz que Ele faz isso. E mais uma vez, usando José como exemplo, José disse: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou isso em bem. Agora, aqueles que pecaram, Deus porventura disse: isso não é mais pecado porque eu transformei em bem? É pecado, vocês erraram, vocês vão pagar por isso. Agora, eu sou Deus e eu vou pegar esse pecado. Eu peguei o pecado de vocês para fazer a minha vontade. E a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Agora vai entender, irmãos?
Não tem como, nós não temos como entender isso, mas Deus faz isso. Deus faz isso, Ele é Deus. Se Ele não fizesse isso, Ele não era Deus. Se as ações de Deus tivessem limitado só a nossa explicação, Deus era um igual conosco, e Ele não é. Ele não é. Ele é superior, tremendo. Seus caminhos não são os nossos caminhos. Ó Senhor, Paulo diz, irmão, sabe lá em Romanos capítulo 11, a profundidade das riquezas, não dá para entender, Senhor, quem penetrou na tua mente para entender isso que tu está fazendo? Como é que eu posso entender isso? Imaginar, irmãos, as intenções do próximo, as palavras e atitudes, intencional ou conscientemente, é o mesmo que mentir sobre eles. Por isso que é uma quebra desse mandamento. E esse é mais um pecado comum, e precisamos ficar muito atentos a ele, interpretar de forma errada, tentar entrar na mente da pessoa para poder compreender as suas atitudes, porque ele fez isso ou fez aquilo. Então, quando alguém, irmão, se destaca fazendo algo, não podemos afirmar, ele fez isso para se promover. Do mesmo jeito, se alguém não concorda com determinada atitude, até considerada boa, a gente não pode dizer assim, logo de imediato, tirar a conclusão que ele se opõe, porque ele está a favor do mal, ele não quer o bem. Não é isso não. Há situações em que crentes sinceros são acusados de serem a favor do mal, só porque não concordam totalmente com outros quanto aos métodos de combater o mal. Entendeu isso? É que os fins não justificam os meios. Então há muitas situações que você fica assim, eu disse, alto lá. São situações delicadas, mas nós precisamos, como cristãos, olhar para a palavra de Deus e enfrentar situações mesmo difíceis e delicadas. É para isso que tem a palavra de Deus, para nos tornar sábios. Mas das situações difíceis nós podemos analisar e julgar da forma correta. E tem hora que dizer, calma, vamos ter calma. Outra hora dizer, não, isso aqui está errado, ó. E dizer, vamos agir agora. Não podemos deixar isso seguir em frente. O mal vai se alastrar. Vamos parar logo de imediato. Como é que eu vou saber, meus irmãos? Pela palavra de Deus. E como lemos em Tiago capítulo 1, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. E você vai pedir. Quando você começa, irmãos, a de fato procurar quem é Deus e a vontade de Deus, você vai ver cada vez mais que você tem que pedir sabedoria todos os dias. Você tem que viver pedindo sabedoria a Deus. E isso é bom, sabe, irmãos, porque nos coloca na dependência de Deus, na oração. Você vai entender que você precisa ficar orando muito e pedindo muita graça a Deus e não agir no automático. Você não liga no automático agora e vai o dia todinho, não. Todo dia você tem que estar julgando, analisando, desde a criança ao pai e à mãe dentro de casa. Toda hora você está analisando, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo? Vamos tomar essa decisão ou essa outra? Eu disse isso ou eu disse aquilo que eu ouvi está certo ou se está errado? Aquilo que você ouve, principalmente nos dias de hoje, pelos muitos canais aí. Antes era canal de televisão, agora é canal do YouTube, né? Você está analisando, você está escutando, você está julgando. Você está vendo se está certo ou se está errado? Espera aí, esse pensamento, aquilo que foi dito, aquela interpretação, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos inundados de informações, você está julgando o tempo todo, e precisa julgar o tempo todo. E como é que você vai acertar? Pedindo sabedoria a Deus, rogando a Deus graça. Então vai desde, irmãos, as decisões de coisas simples no nosso dia a dia. Se eu vou comprar isso ou aquilo, se eu vou escolher isso ou aquilo, eu tenho que avaliar, eu tenho que analisar a situação. É assim com o cristão. É lógico, irmãos, que há algumas coisas, algumas decisões que a gente vai tomar que vai ser mais tranquila. Por quê? Porque você está exercitado mais, você está mais exercitado. À medida que você vai procurar na palavra de Deus, à medida que você vai se aprofundando na lei de Deus, você vai entender. Não, rapidamente você diz, não, isso aqui é por aqui.
Aí talvez você tome umas decisões que aparentemente já seja no automático, mas você já está treinado para isso, para naquele momento já entender, já interpretar aquela situação. Não, isso aqui é isso. Talvez em momentos anteriores, né, Zaqueu, você tenha parado mais para analisar, mas depois quando acontece isso, não, olha, isso aqui é assim, isso aqui vai dar nisso, isso aqui vai chegar a esse ponto aqui, então eu vou por aqui, eu não vou por ali. Você já vai ficando experimentado. Mas em todos os momentos, em todas as situações na nossa vida, nós vamos lidar com essa questão. Ora, situações mais fáceis, ora, situações mais difíceis, ora decisões mais delicadas que nós devemos tomar, escolhas em situações mais delicadas que nós devemos tomar. Mas o que é que tem que nos nortear, irmão, sempre? É a glória de Deus. Isso vai glorificar a Deus. O que é que vai ser melhor? O que é que vai trazer mais edificação para a minha vida? Eu vou julgar. Isso aqui vai requerer mais energia, vai querer mais esforço, mas isso vai glorificar mais a Deus, então eu vou por aqui. Você julga, você analisa, mas você não fica tomando decisões precipitadas. Você não fica chegando a conclusões precipitadas. Você tem que parar. Em cada momento da nossa vida que nós passamos, nós vamos ter que fazer isso. Há momentos em nossas vidas, de fato, algumas vezes mais delicadas, não é, Zaqueu? Que a gente tem que estar mais atento ainda, mais cuidadoso ainda, para não nos deixarmos nos levar pela circunstância, pela situação, pela emoção. Aí é que você julga de forma precipitada, meu irmão. Você está tomado pela emoção, assim, está afetado. Aí, mais uma vez, citando Tiago diz assim: seja todo homem pronto para ouvir. Pare, não emita logo o seu julgamento, pronto para ouvir, tardio para falar. Se você é tardio para falar, ele está dizendo, você está analisando, você está julgando melhor a situação, você está de forma correta analisando as palavras, para dizer as palavras corretas, para dizer aquilo na forma certa. E para finalizar, irmãos, principalmente, não é? Cada um de nós, na posição que está, que Deus nos colocou, temos as responsabilidades. Os pais, as mães, cuidado para não falar de forma precipitada, não julgar de forma precipitada, dependendo de onde nós estamos, né? Os cabeças da família, avaliar, analisar e escolher, julgar e escolher. Nós vamos parar por aqui, irmãos, só reforçando isso. Deus está atento, irmãos, àquilo que nós falamos e cada palavra que nós proferimos para com o nosso próximo. Nossas palavras têm que serem palavras que tragam edificação. Por isso, cuidado no julgamento precipitado, apressado. Cuidado no julgamento com tendência à condenação. Temos que ter bastante cuidado. A lei de Deus nos leva a isso, porque com facilidade nós quebramos esse mandamento. Viram? É muito fácil quebrar esse mandamento. Há muitas nuances nas quais nós devemos ter cuidado. Que Deus nos conceda assim sabedoria, irmãos. Amém.